Você está no Vivendo da Palavra. Eu sou a Camila e hoje o tema é muito especial, é sobre música no culto, ou como chamamos, louvor. E aqui comigo está Daniel Ruvenal. Privilégio participar do Vivendo da Palavra, um programa que mora no meu coração, e é sempre uma honra poder vir aqui para tentar ajudar um pouquinho o povo de Deus a pensar sobre assuntos bíblicos aplicados à vida de cada um de nós. E eu já começo perguntando qual é a finalidade do louvor na igreja. Importante. Vamos primeiramente definir o que é louvor, né? Nós temos uma errada concepção de louvor, ou incompleta, eu diria. Nós entendemos que louvor é música também. Também, não só, também. Quando eu adoro a Deus por meio das orações, eu estou louvando a Deus. Quando eu leio a Bíblia e nela me debruço a fim de extrair dela o ensino da palavra, ou vislumbrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo em todas as partes, é louvor. Então louvor não é só música, é também, não é só. Porque é muito errado quando a gente está no culto e fala, vamos agora começar a louvar a Deus. E o que eu estava fazendo era o quê? Louvor. Eu estando no meio do povo de Deus, prestando atenção no culto, prestando o meu culto de forma devida, de uma forma racional, é louvor. A minha vida, vivida como um crente, é louvor a Deus. Então, eu quero tentar ajudar, tanto você quanto o pessoal que nos assiste, a ampliar a visão de louvor. E aí vem aquela polêmica. Veja, olha que legal. Se tudo que nós fazemos como crentes redunda em louvor a Deus, quando é para a glória de Deus, eu não posso ter um grupo de louvor. Então, Olha que legal. Irmãos, Só a esse igreja grupo toda é um grupo de louvor. Ponto. Biblicamente, a igreja toda é um grupo de louvor. Há o grupo que nos ajuda a cantar. É o grupo musical. Né? Ou banda, tem algumas pessoas que chamam de banda. Então, é que como isso como posso dizer, pegou nas igrejas evangélicas, chamar banda de grupo de louvor é meio que um costume. Eu particularmente prefiro chamar de grupo musical. Porque é o que é. Como a gente chama de coral, a gente não chama de coro celeste. É coral. E existem corais seculares. Mas nós empregamos o mesmo nome para a igreja. Por que não faríamos o mesmo para a banda? Ou conjunto musical. Entende? Então, no primeiro momento, antes de responder a sua pergunta sobre a finalidade, eu queria deixar claro, louvor é tudo que nós fazemos, individual ou de forma coletiva. Individual ou coletivamente. No culto público ou não. Como crentes, nós vivemos para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos com esse fim é louvor. Tá? Então, só para deixar claro. Mas música também faz parte. A finalidade é bem interessante, Camila, porque alguns papéis, assim, no culto, você está falando do culto, certo? na igreja. Na igreja. Existem duas escolas de pensamento, tá? Que a gente tem alguns estudos e artigos. Para quem quiser saber mais sobre o que eu vou falar aqui, leia o artigo do maestro Parcival Módulo. Parcival Módulo. Interessante. Ele tem um artigo sobre música, impressão ou expressão. Excelente o artigo. O que ele vai nos ensinar? Usando aí a sua vasta sabedoria no campo da música, ele vai nos ensinar que existem duas escolas, basicamente. Quando você lida com música no culto, você opta por uma das duas, consciente ou inconscientemente. Tá? A primeira escola, a mais popular, é a música de impressão. Impressão, dentro de nós. É a ideia que a música serve como um veículo para mexer nas nossas emoções. Então, muitas igrejas, elas escolhem seus louvores não por aquilo que eles têm, não pelo seu conteúdo, mas pela força do timbre. Pela aquela nota que ele faz sustenido menor. O pessoal da música eu acho que vai me entender, né? Fá sustenido menor com um dó sustenido menor ali, um si menor, mexe conosco, entende? Então, para a galera que é mais ligada à área da música, eles sabem os acordes que vão mexer com as suas emoções. E música mexe mesmo com as emoções. Você não consegue cantar o hino nacional em plena Copa do Mundo de uma forma... Se você gosta da seleção, obviamente. Hoje a moda é também não gostar. E cada um tem suas motivações. Mas se você gosta da Copa, gosta da seleção brasileira, quando toca o hino,
Isso já te levanta. Então a música ela tem esse viés de mexer conosco. O problema é quando a gente pega isso, a música como impressão, e importa para o culto a Deus. A pergunta é, será que a Bíblia nos ensina que o louvor deve ser como impressão? Eu acredito, juntamente com os grandes homens do passado, inclusive reformadores, que não. A música ela não é vista como algo para impressionar. Não no sentido de falar do nosso, né? Mas de mexer nas nossas emoções. Mas para expressar a nossa fé. E aqui é a segunda escola. A primeira, então, impressão. Mexer nas suas emoções. E a segunda, expressão, que é o indivíduo, o coletivo, expressar a sua fé no único Deus verdadeiro. Quando isso é colocado em jogo, ou às claras, eu prezo muito mais por aquilo que eu canto do que a forma com que eu canto. A forma é importante, mas não pode preceder o conteúdo. E eu temo, Camila, que a música na igreja, por vezes, por conta dessa cultura da impressão, nós passamos batidos em muitas músicas, muitas mesmo. E passa batido, muitos erros teológicos entram por conta da música. E se a música no culto ela tem a finalidade de expressar a fé, se eu cantar errado, o que eu estou fazendo? Expressando a fé é errado. Exatamente. E olha, isso aqui é muito sério. Ainda sobre finalidade, música foi feita para ensinar também. Camila, você sabe, sou pregador, eu prego, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguém vai sair da igreja e daí vai passar um mês e vão perguntar o que eu preguei tal dia. E a pessoa vai dizer, difícil. Às vezes o título do sermão, uma ideia ou outra, mas é muito difícil. Mas agora, se eu começar a cantar uma música que foi cantada no culto, a pessoa vai continuar. Porque a música tem esse poder de nos ensinar e fazer com que nós decoremos verdades de Deus. E se eu decorar uma verdade errada sobre Deus? A música tem esse lado. Eu posso usá-la para fazer com que o povo aprenda verdades e decore-as, mas eu posso também fazer com que as pessoas sejam instruídas no mau caminho. E acabar. Então eu vejo a música como uma expressão da nossa fé e também como um meio para ensinar o nosso povo acerca das grandezas do nosso Deus. E, então, o louvor também é usado na santificação, querendo ou não. A música como um louvor. A música, sim. Desculpa, é porque é muito automático. Eu sei. A música. Uhum. Ela é usada na santificação. Também, é interessante você falar isso. A música, ela é usada para várias coisas. Por isso que a gente tem que se preocupar com o que nós cantamos. Agostinho de Hipona, ele escreveu muito sobre música, interessante. Fica a dica aí. Agostinho, certa vez, ele escreveu o seguinte: sempre quando eu penso, ou no dia em que eu pensar, ou me emocionar com a música, sem antes saber o que eu cantei, ali eu pequei. Interessante, né? Ele tinha essa visão. Quando eu choro com a música, essa música me faz chorar. Aí depois você pensa, mas o que é que ela diz? Nem sabe. Quando você usou, você pecou. E de fato, porque você deixou se levar. E a música, ela serve para muitas coisas, como você disse, para a santificação, não só para isso, porque na santificação, lembremos-nos que nós somos levados a uma despoluição do pecado e a uma conformidade com a imagem de Cristo. Em outras palavras, a santificação é o papel do Espírito em nós e conosco para limpar-nos da sujeira do pecado. E limpando-nos da sujeira do pecado, nós somos parecidos mais com Jesus. Sim. Tem essa função. E a música, sim, porque ela lembra os grandes feitos de Deus, as grandes verdades, ela nos leva a uma vida de oração. Bem interessante. Mas não só isso. A música também, Camila, eu acho que isso é bonito, ela nos encoraja. É muito comum você ver nas guerras antigas aquela pessoa que cantava músicas antes da batalha. Pegava o chofar, pegava qualquer coisa e começava a cantar hinos de batalha.
para que o povo se encorajasse para guerrear. Então, quando nós cantamos músicas que lembram a força de Deus, a soberania de Deus na história, nós somos encorajados a entender que, ainda que o mundo esteja um caos na nossa perspectiva, nós cantamos louvores a um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Então, ainda que a situação do Brasil esteja indo de mal a pior aos nossos olhos, todo domingo, quando eu entro à minha igreja e canto Deus dos antigos, cujas fortes mãos regem e sustêm os astros da imensidão, quando eu canto uma coisa como essa, eu falo, uau, por que eu estou temeroso? É um hino de batalha. É o Deus dos antigos, que nunca abandonou o seu povo. Entende? É diferente. Fala, opa. Quando a gente lembra que Deus é fiel, o hino de número 32, né? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Oh, meu Deus, um Deus é fiel. Não é homem para que minta. Por que estou temeroso? Então me encoraja. Entende? Mas não só encoraja. A música no culto, ela tem uma função também de fazer com que nós lidemos com o sofrimento. Ela me dá esperança. Imagine você, na igreja, Camila, a gente não vê as pessoas como elas estão verdadeiramente. E a gente tem que treinar, tentar ver isso, mas é difícil. Às vezes, no domingo, Camila, a gente vai ver pessoas ali sorrindo, orando, mas uma acabara de receber um diagnóstico de doença terminal e não falou para ninguém. Outra pessoa acabou de entender que o marido está com conversas com uma mulher do serviço e ela está com medo de ser traída. Entende? Outra tem o filho ou os filhos nas drogas. E ela não vê mais saída. Então, quando essas pessoas vêm com as suas feridas, os seus traumas à igreja, e elas cantam músicas como Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Nossa, os céus... Como que é a música? O céu se enche de trevas, não temos um salvador. Quer saber? Pega aí, você está com a internet? Tô. Coloca aí. Essa música é muito linda. Qual que é o nome dela? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão. Coloca aí. Mestre, o mar se revolta. Sossegai, lembrei. Sossegai. Ah, sossegai. Ele só fica cantando depois. Sossegai. Sossegai. Olha a letra. Leia a letra. É da... Novo Cântico. Não, nessa não. Pera. Aí. Novo Cântico. Lê a letra? Isso. É 254 do Isso. Novo Cântico. Leia. Mestre, o mar... Não precisa cantar, só lê. Ah, tá, desculpa, gente. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Olha, salvador. isso aí é desespero. Sim. Imagina aí a pessoa que recebeu um diagnóstico ruim do médico, a que está com o casamento prestes a se desfacelar, a mãe com os filhos nas drogas cantando isso. Mestre, o céu se reveste de trevas. Cadê o nosso Salvador? E continua. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Senhor, o Senhor não está me vendo? Nossa, isso aí é as lágrimas de alguém sofrendo. Senhor, e aí, Senhor? O que aconteceu com os discípulos, né? Sim. E aí, o que diz? Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. Nossa. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a alma, que Goza não calma, poderá né? findar. Goza calma. Calma, desculpa. Isso. Que não poderá findar. Que não terá fim. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto, Olha, destino meu. Olha que coisa. A imagem aí é de trevas, a imagem é de trevas, tempestade, pavor, medo, mas eu sei que eu hei de chegar bem seguro. Confiança.
é o que Lutero já diria. Toda vez que eu me sinto abatido, humilhado pelo meu pecado, eu levanto e leio um salmo para envergonhar Satanás. Entende? Assim, é algo sublime. Então a música no culto, por isso que ela tem que ter conteúdo. Porque se eu deixar as pessoas emocionadas só com timbre, sabe, com a harmonia musical, com o tom, mas não dar conteúdo bíblico para as pessoas, é um emocionalismo vazio. É ali apenas. E acabou. Imagine você, sabe, passando por uma situação e falando, eu ia chegar bem seguro ao porto destino meu. Você entende? Bate diferente. Então é diferente. Não é algo que a gente faz para preencher lacunas no culto, gente. É o momento onde o povo de Deus fala ao seu Deus e Deus fala conosco. É uma intersecção. É um momento onde as duas partes se conectam. Eu louvando a Deus e aprendendo por meio da música. As duas coisas acontecem simultaneamente no culto. Você entende? Entendo. É isso, é algo belíssimo. Eu acho que falta a gente ter essa perspectiva, né? Recuperá-la, melhor dizendo. Os presbiterianos são muito julgados, comentados, diria, pelas outras denominações, por sermos muito frios durante o culto. Mas, pelo que você disse, a emoção vã, né, não vale de nada. Exatamente, boa. Mas a gente deveria ser mais alegre, Eu tenho um problema sensível. Perfeito, eu tenho um problema com o verbo dever. Quando você coloca dever e emoção na mesma frase ou oração, se você preferir, você tem a tendência, corre o perigo de produzir emoções. Eu não devo nada, porque emoções não são algo fabricado, entende? Emoções acontecem num determinado momento da vida, com influências externas e diante da sua história, da sua bagagem, entende? Então, dever estar alegre não existe, não tem como, entende? Às vezes o momento é de sentir a dor mesmo. Às vezes o momento é de estar contrito e quebrantado diante de um Deus santo, cuja santidade eu não zelei durante a semana. Entende? Então é diferente. Por isso que nós não podemos ter a igreja de forma homogênea, não é um bloco. Todo mundo tem que ficar alegre. Mas você está falando o crente que veio agradecer a Deus por conta de uma promoção e da entrada do filho na faculdade, ele deve estar tão alegre na mesma medida que a mulher que acabou de receber o diagnóstico de câncer? Pessoas são diferentes. Assim, feliz todo crente é, porque ele sabe aonde seu barco está amarrado. Né? É o que William Perkins vai dizer. A nossa vida, nossa santidade é como um barco amarrado num porto, amarrado por correntes de ouro. Ainda que nós saiamos um pouquinho, nós estamos seguros. Mas há momentos de dor, entende? Então, dizer que a pessoa deve expressar uma emoção, eu temo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o crente ele deve prestar atenção para não subjugar as suas emoções, a fim de parecer um crente mais maduro, etc. Não. Eu acho que você deve respeitar o momento, respeitar a sua personalidade. Há pessoas que são, Camila, extremamente quebrantadas, mas elas não conseguem mostrar ou demonstrar como outros. Vai muito da personalidade, das influências, e a gente tem que respeitar cada pessoa. Tá? Aí aqui eu uso a frase do nosso mestre Augusto Nicodemos. Frieza é a pessoa que vem ano após ano, dia após dia, a igreja ouve o evangelho e não muda de vida. Isso é frieza. Não é aquela pessoa que vem ao culto quebrantada na sua humildade, faz as suas orações, presta um culto devido e vai para casa, embora não tenha feito nenhuma ginástica espiritual, entende?
Não. Mas às vezes essa pessoa que não fez nenhuma ginástica, nenhuma acrobacia, ela é uma pessoa que é excelente pai, uma excelente mãe, entende? Paga os seus impostos, respeita o próximo, se arrepende dos seus pecados, entendeu o que fez naquele momento. Assim, eu tenho algumas experiências sobre isso, né? Verdade. Vamos comentar sobre Lembro de participar de um culto e chegar dois caras. Começaram a gritar assim, tudo que falava ia dar um recado. Então, irmãos, as irmãs vão se reunir. Glória a Deus! Fora de hora, entende? Uhum. A qualquer momento. Aí, além deles serem assim, eles criticavam os outros que não eram. Já é uma coisa ruim, né? Ok. Mas esses irmãos foram presos por tráfico de drogas alguns meses depois. Você entende a incoerência? Eu acho que às vezes a gente preza muito pela religião do exterior, mas pouco damos valor à religião do interior. Queremos ser vistos pelos homens e ser aplaudidos por eles, mas Deus nos conhece. Deus nos conhece. Então eu diria isso, eu ficaria com a frase do Augustus: crente frio é crente que não muda, mesmo ouvindo o evangelho ano após ano. É a mesma coisa. Mesma coisa. Voltando sobre o grupo musical, o grupo musical, mesmo na evangélica, não remete à época dos católicos com coro? Opa, Porque interessante. estão lá na frente, etc. Boa pergunta, boa pergunta. A Igreja Católica, ela, com a criação da nobreza na Idade Média e a distinção de clero e laicato, ou seja, o clero era o padre e os seus sacerdotes ali, e a nobreza era a classe mais elevada. Eles prestavam culto a Deus. O laicato, os membros comuns olhavam e contemplavam. De fato, a nobreza ela tinha a questão do cântico na igreja. Quem poderia cantar era apenas a nobreza. Eram cânticos em latim, canto elaborado por Gregório o Grande, o canto gregoriano. É um canto elaborado também na Idade Média. E a ideia era exatamente essa. Alguns podem cantar. Deus aceita o cântico de alguns, não de todos. Lutero, o grande reformador, que é muito conhecido pelas 95 teses, pela tradução da Bíblia em alemão e pela criação de escola para mulheres, ele é pouco conhecido pelo seu lado musical. Nossa, leia a biografia de Lutero. Lutero é alguém muito, muito apaixonado por música. Muito apaixonado por música mesmo. Tanto é que nós cantamos o hino Castelo Forte, que é belíssimo. Não foi só isso que ele escreveu, mas é um hino belíssimo, que perpassa gerações, e é um hino que até está no meu coração, de fato. Mas Lutero entendeu que ele devia quebrar essa cisão, porque na Bíblia todos nós somos chamados a louvar a Deus. Cantai ao Senhor, né? Salmo 96. Todos, cantai vós todos, povo de Deus, cantai ao Senhor. E aí eu penso, Camila, que o grupo musical, não necessariamente ele é uma volta ao catolicismo, mas pode ser. É interessante, haja vista que hoje nós vivemos um outro tempo, nós temos comunicação via caixas de som, essas coisas. Eu acho muito importante e totalmente legal que tenha grupos que ajudem a igreja a cantar. Mas quando a igreja entende que é uma apresentação, aí a gente voltou ao catolicismo. Tá? Então, olha só como que hoje né? Por vezes nós somos contaminados com a música de impressão, não nos preocupamos com o que cantamos, mas como cantamos, e a igreja, por outro lado, se preocupa em assistir uma apresentação. Sim. Por isso que há um esforço por parte da igreja, principalmente dos grupos, de colocar a igreja para cantar de pé. Para que ela entenda que não é uma apresentação, entende? É esse esforço por causa disso. Vocês são parte disso. Exatamente. E só uma nota de rodapé: o pastor era o único que ficava sentado durante o culto. Na Idade Antiga, normalmente Agostinho pregava sentado e a igreja ficava de pé. Interessante, né? Pesquise, nota de curiosidade. Depois que inverteu. É interessante.
Mas então, música, basicamente, ela é uma bênção, mas se mal utilizada, você pode usá-la como instrumento de manipulação ou de segregação. Um grupo espiritual que louva a Deus e o louvor sobe com uma fumaça nas narinas do Todo-Poderoso e o outro só assiste. A gente tá indo lá, tchau. Exatamente. Por isso que a gente tem que recuperar urgentemente a visão do cântico congregacional. Toda a igreja canta. Há um autor que ele diz algo muito bonito. Não há instrumento mais belo do que as vozes do corpo de Cristo cantando. Eu acho que a gente tem que recuperar isso. Ouvir todas as vozes juntas, Exatamente. mais altas do que bateria ou, ou piano. Essas Exatamente. coisas. É tão lindo. O certo é. Algumas igrejas que tentam fazer isso, é que também não varia só de direção. Veja, muitas igrejas, Camila, elas não foram construídas com uma visão acústica. Também tem isso, sabe? É verdade. Benjamin, lembrar o nome dele, Ribeiro. Benjamin Ribeiro. Engenheiro, irmão do reverendo Boanerges Ribeiro, escreveu um livro só sobre construção de igreja. E aí ele faz uma crítica realmente às nossas edificações. Porque nós construímos igreja pensando em prédio, não necessariamente em igreja. Uhum. Igreja que tem que ter uma acústica para exatamente isso. Não só para a pregação, mas para o cântico, para as orações e assim por diante. Interessante. A gente tem que repensar isso, como a gente constrói as nossas igrejas. Interessante. Eu queria deixar claro uma coisa. No Antigo Testamento, os louvores eram feitos, como pode ser, no momento que Deus abençoa. Assim, não precisa ter várias pessoas, geralmente era só uma pessoa que cantava, fazia várias coisas, mas tudo ao mesmo tempo. Não. Você vai ter cânticos entoados pelo povo, ou por algum dirigente. Lembra quando tem salmos ao dirigente pulando de tal, para ser cantado assim, assado? Também. Lembra-se dos cânticos de romagem, por exemplo, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Eram salmos que eram entoados enquanto o povo, que não morava em Jerusalém, caminhava rumo a Jerusalém, a fim de comemorar, normalmente era a Páscoa. Poderia ser também os pães asmos, mas normalmente era a Páscoa. Então eles cantavam em comunidade. Acho que o cântico congregacional já era visto desde o Antigo Testamento, sem problema nenhum. E aquela pessoa, né, porque nem todos somos iguais, mas se há uma pessoa que não gosta de cantar no louvor, acha uma perda de tempo e etc. Qual é a palavra que nós damos para ela? Porque isso é errado ou pode, tá tudo bem. Não cante, não faça. Eu leria um texto primeiro, né? Eu leria há vários, eu leria Efésios 6. Ou Efésios 5, perdão. Efésios 5, a partir do 18, vai dizer o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o Paulo faz um contraste muito interessante. A vida do crente é uma vida cheia do Espírito, não cheia de vício. O que é um vício? O que é o vinho aqui? O vinho, ele não é só literalmente vinho, né? É tudo aquilo que toma controle de você, a ponto de te influenciar psiquicamente, as suas ações, os seus desejos, etc. A pessoa quando está embriagada, ela fala de forma diferente, não é? Sim. Por quê? Ela está sob o poder do álcool. Do álcool. Ela pensa coisas, fala, você está me encarando? Do nada. Do nada. Por quê? O que ela pensa está com influência do álcool. Então, Paulo falando, eu não quero que você se embriague, esteja sob influência de nada, mas sob a influência do Espírito Santo. Então, tudo que eu pensar, tudo que eu falar, o modo como eu ajo, deve ter a influência do Espírito. E aqui ele vai dar os exemplos, né? No verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Depois ele vai falar, sujeitando uns aos outros, etc. Mas eu quero focar nesse verso 19.
Se você perguntasse, Paulo, como que eu faço para ser cheio? Cante louvores. Uns aos outros. Paulo, qual é o resultado de estar cheio? Você vai cantar louvores. Então, a partir do verso 19 para baixo, é tanto o meio pelo qual eu sou cheio do Espírito, E que eu estou cheio. e também o meio pelo qual eu expresso, o transbordo, esse enchimento do Espírito. Sim. Efeito e causa. Causa e efeito. Eu sou cheio quando eu canto ao Senhor, quando sou edificado com salmos. E porque isso vai ficando na minha mente, eu vou ruminando isso durante a semana. E se eu estou fraco na fé, Paulo está dizendo, cante louvores. Cante louvores. Às vezes nós não temos força para orar, não temos força para ler a Bíblia, mas às vezes nós temos forças para cantar, ou ouvir cânticos. E Paulo está dizendo isso. É o meio e o resultado de estar cheio do Espírito é cantar. Tá? Então, para um crente que quer ser cheio do Espírito, não há uma opção. E quando você vê isso como obrigação, você tem que rever. O que você entende por conversão? O que você entende por Cristo, adoração? Alguma coisa está errada. Algo tá errado. Entendeu? É ligado oração, leitura da Bíblia e cantar louvores. Isso aí é a nossa vida, é nosso oxigênio. É isso. Obrigada, Daniel, Amém. pela participação. Obrigada a você que está assistindo. Se inscreva neste canal. Todo dia nós temos o Fome da palavra? Fome da Palavra. Segunda a sexta? Segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Exatamente. É uma palavra de poucos minutos, dada pelo Daniel ou pelo Samuel, Ou pelo ou pastor. pelo pastor, Reverendo João Marcos, que abençoa, né, seu dia. A gente já acorda num ânimo muito bom. Agradeço por você ter assistido. Clique no like, ativa o sininho e obrigada. Até mais. Um grande abraço para todos que nos acompanharam até aqui. Sempre é um privilégio e nós nos vemos na próxima. Um grande abraço e até a próxima.